E aí galera, meu nome é Vitor Manuel, eu sou participante do Fire Movement. Estamos aqui hoje para trazer uma palavra de edificação para a sua vida. Em Lucas 14, 27, ele também diz assim: da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser o meu discípulo. Que é aquele versículo que todos nós já ouvimos. Aquele que querer vir após mim, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Nós devemos compreender que assim como Cristo fez na cruz, naquele momento da caminhada para o Calvário, para o monte de Gólgota, Ele tomou a nossa cruz, Ele tomou os nossos pecados, Ele tomou as nossas dores. Quando nós viemos para dentro do Evangelho, quando nós viemos buscar aquilo que nós não encontramos em nada aquilo que o mundo pode oferecer, que é a intimidade com Deus, que é o vivenciamento de uma alegria que só o Senhor pode nos entregar, nós devemos compreender que nós devemos tomar a nossa cruz assim como Jesus fez naquele dia. E a nossa cruz é muitas das vezes matar a nossa carne, matar o nosso ego, matar os nossos desejos. Mas acima de tudo também, quando Jesus estava carregando aquela cruz, Ele não estava carregando apenas isso, mas Ele também estava carregando as dores e os pecados do seu próximo. Assim como também Ele quer nos ensinar a fazer isso, quer ensinar a carregar a cruz do nosso próximo. Porque quando nós carregamos a nossa cruz, nós compreendemos que aquele que está ao nosso lado, muitas das vezes ele não estando bem, ele não tendo aquela certa força de permanecer em Cristo, nós devemos carregá-lo junto, porque nós devemos compreender que nós somos um corpo e nós estamos sempre em união com Deus. E a união é o que gera também a comunhão do corpo. E quando nós viemos a carregar a nossa cruz, nós devemos compreender que nós devemos estar sempre atentos com aquilo que acontece ao nosso lado. Porque Cristo, naquele momento de cruz e em todo o seu ministério, Ele não se preocupava com aquilo que acontecia consigo, ou muitas das vezes aquilo que acontecia apenas com seus discípulos, mas Ele se preocupava com o povo. Ele se preocupava com aqueles que anseiavam mais dele, porque Ele também mesmo fala que Ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ele veio não chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E quando Ele vem chamar os pecadores ao arrependimento, nós também devemos compreender que naquele instante nós também devemos nos arrepender dos nossos pecados. E através da justificação, pela graça e pela fé em Cristo, nós também devemos elevar a justificação ao nosso próximo, através da ajuda, da comunhão, da busca e através do abraçar daquilo que Ele tem vontade de fazer. E em Lucas 14, continuando o versículo 28, ele diz assim: porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? E no final de tudo, eu quero deixar essa reflexão, que nós devemos compreender que se nós queremos andar com Cristo, queremos ter essa singela comunhão, nós devemos guardar os seus mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz. E também, algo muito importante que ele também nos deixa de reflexão é: nós devemos calcular o preço. Porque o Evangelho, ele não é brincadeira, o Evangelho não é algo que nós devemos levar como uma banalidade. Porque Jesus já nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala bem claro que nós devemos compreender aquilo que nós queremos fazer. Algo que o nosso pastor ele fala é que nós devemos compreender bem aquilo e saber certamente em nosso coração se essa decisão de aceitar a Cristo é a nossa vontade. Porque quando nós entramos para o Evangelho e buscamos viver a intimidade com Cristo, a comunhão, nós vamos passar por lutas, por sofrimentos, por provações, mas tudo para que nós venhamos crescer e amadurecer em Cristo, crescer e amadurecer em comunhão. Para que cada dia mais nós venhamos adentrar no Evangelho com profundidade, com intimidade. E através de você trilhar esse caminho, que é chamado o caminho da intimidade, você passar por estes 4 passos, os passos de um discípulo, você vai poder então realizar aquilo que os discípulos fazem, que é manifestar a glória de Deus. E quando você se torna um discípulo, você se torna um servo. E quando você se torna um servo e você entra em profundidade com Cristo, você compreende que você é um filho. E um filho tem a responsabilidade de manter o legado do seu pai vivo. E Jesus nos convenciona a anunciar o Evangelho, pregar a palavra e fazer os discípulos por todo o mundo.
mas isso não é algo que Ele nos convencionou apenas porque Ele queria que nós vivêssemos meramente um evangelho de anunciar a palavra, mas sim que isso se tornasse uma rotina, se tornasse um vivenciamento dia após dia do nosso caráter cristão. E nós devemos compreender que quando nós adentramos para dentro das portas da igreja, não só da igreja, mas sim do evangelho, Deus busca homens e mulheres, porque isso que é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E como Paulo nos afirma, quando eu era menino, eu andava como menino, eu agia como menino e eu pensava como menino. Agora que eu me tornei um homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Então compreenda que você deve ser um homem ou uma mulher que venha a ser usado para se tornar um expoente da manifestação da glória de Deus. Porque dia após dia nós queremos estar aqui, compreendendo tudo aquilo que Ele tem feito. Que você venha trilhar esse caminho, se tornar um discípulo, um filho amado. E compreender que a manifestação da glória deve ser manifestada a todo instante. Muito obrigado por este momento, e essa é a palavra que Deus trouxe de reflexão neste dia, e que ela possa edificar e que ela venha trazer edificação para a sua vida. Até o próximo vídeo.